Olá a todos, muito prazer. Meu nome é Elá Tavares. Estou aqui apresentando um pouco da minha pesquisa, né, com o meu projeto de TCC. Eu sou graduanda em História da Arte e Bacharelado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A minha pesquisa específica vai tratar da Exposição Universal que ocorre em Paris em 1889 a partir de um viés decolonial. As exposições universais são grandes eventos que ocorrem em países determinados e que durante o século XIX vão se relacionar muito com a ideia de uma modernidade, né? A Exposição Universal de 1889 ela ocorre em Paris, é inclusive a ocasião pela qual a Torre Eiffel vai ser construída. E nessa exposição a gente tem duas características principais. A primeira é um caráter republicano muito forte, visto que ela se relaciona diretamente com a comemoração do centenário da Revolução Francesa, e a segunda é um caráter assim de ódio à identidade moderna europeia e principalmente de uma grande dominação da natureza pelo homem. Em relação ao Brasil, a gente localiza temporalmente essa exposição entre dois eventos muito importantes para a história nacional. O início da exposição vai se dar mais ou menos um ano depois da abolição da escravidão e ela vai terminar um mês antes da proclamação da República. Então, aqui a gente está vendo que seria o último suspiro, a última apresentação internacional e cultural do Brasil nesse âmbito. Para além disso, essa localização temporal é muito interessante porque a gente estaria vendo, né, o Brasil tá como moderno, uma vez que seria um país que já teria abolido a escravidão, e, ao mesmo tempo, a partir da adoção de teorias como a teoria do darwinismo social, estaria associado a uma ideia de apresentar o Brasil como uma grande oportunidade para o espírito imigrantista europeu, como uma forma de embranquecer a população nacional a partir da imigração de prováveis interesses, né, de interessados europeus a virem morar no Brasil e trabalhar no Brasil. Então, como que o Brasil ele é apresentado? Né? A gente já tem essa intenção inicial, né, de inserir na mente, né, das pessoas que passam pelo pavilhão brasileiro, o lugar onde a maior parte das peças brasileiras vão ser expostas, uma ideia de que o Brasil seria um país interessante para se viver, mas também de colocar esse imaginário nacional em equivalência ao imaginário europeu, das grandes potências do momento, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Eu busco associar o que foi exposto do Brasil aos estudos decoloniais a partir de uma forma crítica, como eu já havia afirmado anteriormente, uma vez que essa exposição ela não pode se relacionar a uma representação fiel de um Brasil diverso. Né? A gente vai perceber, a partir de análise de 3 casos, como que essa representação do Brasil vai ser filtrada. A gente vai analisar 3 casos diferentes. O início dessa análise vai se dar a partir da representação dos povos indígenas na exposição. Depois, vou falar um pouco sobre a apreensão da crítica europeia pelo que foi exposto. E, por último, vou falar um pouco sobre a subalterização da natureza nessa mostra. Inicialmente, vou falar um pouco sobre a representação dos indígenas. Eles vão estar representados, né, principalmente na fachada do pavilhão brasileiro, nos portais do pavilhão, a gente vai ter a apresentação de casais representando os principais rios do Brasil, e também na Maison Inca, que faz parte de um projeto arquitetônico. Ele vai colocar em ordem do menos civilizado para o mais civilizado, né, dentro, de novo, de uma ótica muito específica, diferentes habitações da história da chamada humanidade. Dentro desse projeto, a gente encontra a Maison Inca, onde estariam expostos materiais etnográficos, né, apresentados dessa forma, de povos da América Latina. Dentre esses, alguns objetos que foram, né, enviados do Brasil para representar os povos indígenas locais. Essa representação ela se dá a todo momento a partir de uma ideia de que o indígena ele estaria sido visto ali como, primeiro, já extinto, como uma visão de um passado, né, glorioso nacional, que uniria toda a narrativa do Brasil,
E também a gente vê visões muito romantizadas desses indígenas, tanto a partir dos pórticos do pavilhão, quanto também sendo apresentados a partir da etnografia, e não, enfim, de uma visão mais plural em relação às suas diferentes culturas. Passando pela questão da apreensão crítica, o que a gente percebe que foi exposto pelos organizadores da exposição no Brasil relacionaria a uma grande busca por um espírito moderno, por uma inserção dentro dessa ótica moderna e, ao mesmo tempo, por uma amostra muito suntuosa da fertilidade do território brasileiro. Além disso, estariam representadas também produções artísticas, como, por exemplo, o Panorama do Rio de Janeiro. Diferentemente do que foi desejado pelos organizadores para ser exposto e mostrado do Brasil nessa exposição, o que a gente vê, por exemplo, nessa crítica do Hervé, que foi feita e realizada no ano da exposição, é uma grande vista de um país exótico e muito fértil, mas pouco civilizado ainda dentro dessa lógica europeia. A gente vê aqui, por exemplo, que ele vai afirmar pinturas mal feitas, algumas esculturas de crianças em idade escolar, em comparação a grandes carregamentos agrícolas e matérias-primas, de imensos recursos de um solo onde nenhum tesouro é escasso, nem mesmo ouro e diamantes. Enfim, o que se coloca em evidência dentro das críticas europeias, e essa é só um exemplo, é a grande grandeza, enfim, de fertilidade do território brasileiro, como ainda uma questão de exotização e de subalternização tanto da cultura brasileira como, e a gente vai chegar no nosso terceiro ponto, da figura da natureza. Uma vez que a gente está representando a natureza a todo momento como uma coisa que estivesse a todo momento ali sujeita à ação, nesse caso, né, dos imigrantes europeus. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e até a próxima.